Boa noite, pessoal. A gente está aqui com a Cristiane Borges e ela vai estar falando sobre Internet of Toys, diversão ou pesadelo. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Bianca. Então, para aqueles que já estavam aqui, né? Eu acabei de fazer um painel com as meninas, com os projetos de meninas na tecnologia. Então, se você perdeu, depois dá uma volta um pouquinho aí para ver sobre os nossos projetos. E aí eu vou falar agora um pouco sobre Internet of Toys, né? Diversão ou pesadelo. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Lusiânia. E atualmente eu também estou na coordenação de alguns laboratórios. Então, estou trabalhando lá no CityLab, no eixo de Design Factory. Inclusive, ontem nós fizemos a inauguração dos laboratórios IFMaker, do IFG. Tá? E também estou no polo de inovação, né, Embrap, com a função de coordenação de RH. Então, depois sigam lá as redes sociais do IFG para saber um pouco mais sobre o CityLab e o Polo Embrap. Tá? Então, aqui falando um pouco sobre o que a gente veio falar aqui hoje, né, sobre a parte de internet das coisas, né, porque hoje em dia, principalmente agora que a gente está no ambiente remoto, e tenta fazer tudo para trazer um pouco mais de comodidade e facilidade no dia a dia, né? Então, colocar os nossos dispositivos conectados, aparentemente, é uma coisa que só traz benefícios, né? Mas aí que a gente vai ver que não é bem assim, não. Então, eu sou mestre em Engenharia Elétrica da Computação, minha graduação é na área de telecomunicações, e também tenho estudado bastante assim, a parte de redes, né? Então, sou instrutora Cisco também aqui do campus, né, de Lusiânia. E palestrante aí na Campus Party, é um evento assim que eu tenho um amor enorme por ele. Eu vou falar um pouco sobre evolução tecnológica, o que é Internet of Toys, vulnerabilidades e por aí vai. Assim, a ideia é que vocês fiquem um pouco assustados, porque a partir do momento em que você fica assustado, você começa a prestar atenção nas coisas e aí, então, começa a tomar um pouco mais de cuidado com o que você compartilha pela internet. Quando a gente fala de evolução tecnológica, os brinquedos, eles também evoluíram, mas assim como todos os dispositivos eletroeletrônicos, quando eles evoluem, sim, um determinado dispositivo, por exemplo, hoje em dia você conecta a sua geladeira à internet, você conecta a sua TV à internet. A TV e a geladeira são dispositivos que foram criados para desempenhar papéis específicos. A televisão para te dar entretenimento e a geladeira para conservar alimentos. Aí, então, alguém, um belo dia, pensou, por que não conectar tudo isso na internet? Com os brinquedos, foi mais ou menos a mesma coisa. Você tem lá, assim, alguns brinquedos que antes eram brinquedos inteligentes que você já conseguia uma certa interatividade com o brinquedo. Por exemplo, tem alguns brinquedos que ele tem algumas gravações no próprio brinquedo em que a criança ela pode interagir com esse brinquedo para aprender novas palavras, aprender palavras em inglês. Então, mas ele não está conectado a nada. Ele só tem uma espécie de inteligência, né, para tentar assim associar, assim tentar, como é que eu vou dizer, reconhecer a voz, né, reconhecer aquela palavra e a partir daí traduzir essa palavra para dentro de um banco de dados, dentro de algo que ele já tem lá armazenado, ele não está conectado a nada. Aí agora o pessoal começou assim, não, mas se a gente já está conectando aqui TV, geladeira, vamos conectar também os brinquedos, né? Vamos ter uma interatividade um pouco maior. Vamos colocar, assim, realmente internet nesses equipamentos. E aí, uma coisa que eu sempre falo, que às vezes o pessoal pensa assim, mas eu estou usando aqui essa tecnologia, estou usando esse joguinho, estou fazendo isso aqui, mas ele é gratuito. Nada é gratuito dentro da internet. Se você acha que você está trabalhando de maneira gratuita, é porque você está passando as suas informações. Então, o preço que você está pagando são as suas informações. E até que ponto, né, vale a pena a gente
pagar, né, com as nossas informações. Mas que tipo de informação? Normalmente são dados pessoais. E esses dados pessoais, eles são informações que te identificam de alguma forma. Então, são informações de identidade, física, localização geográfica, informações relacionadas a hábitos, informações pessoais em termos assim de profissional, onde você trabalha, onde você estuda, quanto você ganha. Então, são essas informações. Tá? E aí, o pessoal, mas brinquedo, só um brinquedo. Esse brinquedo não tem nada de... Não vai trazer nenhum mal aí para o meu filho, não. O que é isso? Tem alguns brinquedos, por exemplo, esse ursinho aí. Ele é um ursinho que você consegue interagir, assim, os olhos do boneco, né? Eles são assim, tem uma câmera nos olhos, e aí a criança, ela interage com o brinquedo. Isso é muito, sim, é uma espécie de tecnologia que foi criada para pais que trabalham o dia todo, mas querem manter um contato com as crianças durante o dia. E aí, então, o ursinho seriam os olhos, né, dos pais, né, os olhos dos ursinhos, os olhos dos pais, e aí a criança ela vai interagir com o boneco. E aí, nesse QR Code, em todas as imagens que eu vou passar aqui para vocês, em todas elas vocês conseguem acessar a reportagem falando aí mais sobre as vulnerabilidades desses brinquedos. Tá? Então, aqui, por exemplo, assim, essas informações, essa troca de informações entre o brinquedo e a criança, né, as vozes, essas mensagens de voz, elas estavam expostas. Tá? Que normalmente aquilo que eu falei, a empresa ela já fabricava o produto, aí pensou assim, por que não colocar esse produto também na internet? Então não pensa na parte de segurança desde o início do projeto. Tá? A Barbie, ela lançou uma Barbie conectada também, tá? Que você conseguia falar com a Barbie, interagir com ela. E aí você interagindo com ela, ela também, assim, você tinha que essas informações, elas eram facilmente acessadas, essa troca, porque ela fazia uma análise, tem toda a análise de inteligência artificial para reconhecimento de voz, e a partir desses comandos, ela meio que se tornar um pouco mais inteligente e começar a ser mais amiga da criança. Então, ela já começa a te entender melhor. Então, e essas informações, essa troca de mensagens, elas estavam armazenadas, assim, a voz da criança, ela estava armazenada em um servidor que não era um servidor seguro. Tá? Esse aqui é um brinquedo que eu tenho. Inclusive, com um amigo meu, a gente já meio que hackeou ele. A câmera desse carrinho é uma câmera muito boa. Então, assim, é uma câmera que é melhor que a câmera de muito smartphone que tem aí no mercado. Melhor até que, sei lá, que a webcam aí de alguns computadores. E aí, assim, essa foto aqui, que está aqui no cantinho, é uma foto real da câmera do carrinho. Tá? Qual que é o problema dele? Esse equipamento, né, esse carrinho, ele conecta na rede Wi-Fi. Pelo fato de estar conectando na rede Wi-Fi, ele tem um alcance um pouco maior, tá? Mas no caso dele, eu consegui um alcance assim, em torno de 30, 40 metros, utilizando ele. Ele tem uma placa interna, né, no carrinho, e essa placa ela tem uma memória interna, e a memória interna dela, dentro da memória interna, ela tem um servidor web configurado. Então, todas as imagens que eu crio, que eu tiro do carrinho, vai para esse servidor web, que está aí na memória do carrinho. Tá? E ele não permite que você crie altere aqui o nome da rede, e também não permite que você coloque uma senha nessa rede. Tá?
Então, é um brinquedo que normalmente eu só brinco quando eu estou no parque, e quando ele está aqui em casa eu deixo ele totalmente desligado e sem bateria. Um outro também, assim, que é bem legal de brincar, que é o Telo, tá? E aí, assim, o Telo, ele já foi um projeto construído para que você realmente hackeasse o seu drone, porque você consegue, a partir do Telo, programar, né, usando lá o Scratch, por exemplo, e aí você reprograma toda a configuração do seu drone. Então, você consegue criar novas rotinas de voo aí com o drone. Então, ele já foi feito para ser hackeado, aí, o próprio Telo. Tá? Então, aí tem até no QR Code, aí tem algumas experiências que foram feitas aí com o Telo. Tá? Mas, assim, no geral, todos esses brinquedos assim que a gente chama de brinquedos conectados, brinquedos inteligentes, né, eles têm alguns problemas, algumas vulnerabilidades que elas se repetem. Tá? Então, normalmente, quando você cria o projeto ele não leva em conta as questões de segurança, não tem política de atualização. Então, se criei o aplicativo para fazer interação do meu celular com o dispositivo. Lembrando que assim, o próprio sistema operacional do aparelho celular, ele atualiza de tempos em tempos. Mas aí, assim, o pessoal que desenvolveu o aplicativo para o celular não está preocupado assim, se vai atualizar ou não a versão do aplicativo. Inclusive, aquele carrinho BWI, ele não tem mais suporte para utilizar no Android. Tá? Você tem que instalar uma versão não convencional, né, no Android. E aí na Apple também ele não, assim, você nem consegue mais instalar o aplicativo. O aplicativo ele já foi até retirado da Apple Store. Tá? E aí assim, normalmente você também não tem uma política para atualização de firmware que assim, às vezes dá algum problema no dispositivo e eles nem se preocupam em fazer nenhum tipo de atualização. Já vem com defeito de firmware ou defeito de software. Uma coisa interessante, uma das primeiras versões do Google Home, ele veio, assim, na semana de lançamento, eles descobriram uma vulnerabilidade no Google Home. E aí você tinha que fazer uma atualização de firmware. Aí eu pergunto, quantos de nós faz aqui atualização de firmware? Normalmente o pessoal demora muito para atualizar software. Agora imagina você fazer uma atualização de firmware. Então é algo que não é tão convencional para as pessoas, né? Fazer esse tipo de atualização. E aí falha de configuração, autenticação falha ou inexistente. Quantos brinquedos eu já peguei que quando você vai configurar, ele simplesmente deixa que você conecte ele, não pede nenhum tipo de senha, e assim, você não sabe onde é que ele está, assim, como ele está fazendo a coleta dessas informações e onde ele está guardando essas informações. Agora, com a LGPD, isso já começa a mudar um pouco de figura, porque aí com a LGPD você tem todo um tratamento dessas informações pessoais, principalmente, e assim, na LGPD tem artigos específicos que tratam da informação de crianças e adolescentes, que são o foco aí, na maioria das vezes, aí dos brinquedos, apesar, assim, que tem muito adulto aí que gosta, né, desses brinquedos tecnológicos, principalmente os drones, né? Mas aí essa questão da tecnologia, né? Quando a gente fala em termos de tecnologia, Internet of Toys ou Internet das Coisas, a gente sabe que o crescimento e a utilização da tecnologia ela vai ser inevitável, porque cada vez mais a gente quer comodidade, a gente quer ter essa facilidade de conectar todos os nossos dispositivos na internet, colocar eles para funcionarem, né? Mas o sofrimento ele pode ser opcional. Aqui a ideia é que a gente tenha um criticismo, né, com relação à segurança das nossas informações, para que a gente saiba o que estamos compartilhando e com quem estamos compartilhando essas informações. Tá? E aí, dentro dessas... Opa!
qual seria a solução? A solução está aqui entre nós. Então, primeiro começa na parte de usuários, então os usuários eles precisam ser conscientizados, então aqui esse é o meu papel aqui hoje. Tá? Mas a gente também tem que ter uma conscientização com a parte de desenvolvimento, os administradores, né, da empresa que vão assim, gerenciar a questão assim, a parte de incidências, né, e a parte de riscos, né, dessas tecnologias e de como você está criando esses produtos. O próprio fabricante, porque aí na hora que uma coisa que tem que sempre ser lembrada, a segurança ela tem que ser pensada desde o início do projeto. Então, não é pegar aquilo que já está lá, já é uma coisa que você sabe fazer muito bem, assim, você sabe fazer muito bem uma geladeira, mas aí agora vou colocar a internet, mas não pensei em como é que eu vou conectar esse equipamento na rede, como é que eu vou fazer isso? Não, então você tem que, se você quer construir um dispositivo que seja conectado, então pense desde o início do projeto que aquele dispositivo ali, que assim, toda a estrutura, né, para que ele esteja conectado, mas que esteja conectado de maneira segura. E a parte acadêmica, que também é a área onde muitos de nós nos encontramos, porque a partir daqui, a partir dos projetos de iniciação científica, dos projetos de pesquisa, é que a gente consegue descobrir, né, todas essas vulnerabilidades e deixar com que os nossos equipamentos eles sejam mais seguros. Tá? Mas o que são padrões mínimos de segurança? Antes de comprar qualquer dispositivo, principalmente brinquedos, verifiquem se esses brinquedos eles permitem atualizações de segurança. Então, permite eu atualizar software, eu atualizar o próprio firmware dele. Então, verifica se tem essa possibilidade de atualização. Verifiquem se eles pensam ou se eles trabalham, né, com criptografia das informações, porque você está trocando essas informações, né? Sim. Então, já que tá tendo essa troca, que essa troca pelo menos utilize um padrão decente de criptografia. Se já teve algum tipo de vulnerabilidade reportada e como a empresa tratou essa vulnerabilidade. Já teve casos assim de empresas de TVs que tiveram assim, algumas imagens de usuários vazadas aí na internet, falando que se você quer ter privacidade, que você coloque a televisão em locais onde você seja assim uma área onde você não se preocupe tanto com essa privacidade. Se por acaso vazar algum tipo de informação, tá tranquilo. Se eu coloco um dispositivo aqui em casa, eu quero que em todos os locais ele esteja seguro, que a minha informação ela esteja privada. E uma outra coisa é que se ele permite que você utilize senhas fortes. Ou que permita que você utilize senhas, né? Porque muitos nem utilizam, nem deixam você utilizar senha. Então, e assim, uma senha forte é uma senha que não seja, assim, fuja do padrão. Que seja algo que seja realmente difícil de uma outra pessoa descobrir. Então, fuja do óbvio. Tá? E aqui, já quase finalizando aqui um pouco a minha fala, né? Sempre que você for olhar para um brinquedo ou para qualquer equipamento que você for comprar e for adquirir aí para sua casa, desconfie, primeiro, se ele envia dados para a internet. Então, se envia dados para a internet, como é que você faz esse envio? De que forma você está fazendo isso? Desconfie se você não é capaz de controlar as ações do brinquedo. Então, se é fácil de que alguém consiga tomar o brinquedo para si, consiga sequestrar o seu brinquedo. Verifica também, assim, se esse brinquedo está equipado com microfone e câmera. E, assim, se não for realmente necessário a utilização do microfone e da câmera, deixa sempre desativado, né? Tem muita gente que utiliza, né, no celular, no notebook, né, a fitinha, né? Pelo menos a fitinha para poder tampar a câmera, para
tentar se evitar o vazamento, pelo menos, das imagens, né? Do som aí a gente não sabe. Se esse brinquedo ele pede muita informação pessoal da criança, porque, para que eu vou passar as informações de peso, altura da criança, informações bem específicas, se o brinquedo é um brinquedo só para ele aprender a falar inglês? Então, tem informação que não é relevante para o brinquedo saber. Então, isso aí também é um problema que vem da parte de desenvolvimento, porque às vezes, assim, quando você vai passar, assim, você está lá na fase de desenvolvimento, aí você pensa assim, o que eu preciso de recurso daquele celular para que o usuário acesse, né, utilize aí a minha plataforma, utilize aí o meu aplicativo. Aí, assim, já teve casos de calculadora pedir acesso à agenda telefônica, câmera do celular. Então, para quê? Se aquilo é uma simples calculadora. Então, vamos desconfiar sobre a quantidade de informações que o aplicativo está pedindo. Porque muitos pensam assim, não, eu já estou pedindo aqui para que o usuário ele aceite aqui os meus termos e, assim, aceite lá que eu estou coletando essas informações, porque eu posso utilizar ou não esse recurso no futuro. Então, se você não vai utilizar, se você não sabe para que vai utilizar, para que colocar isso já desde o início? E se a configuração é muito simples? A configuração é muito simples também, desconfie. Tá? Então, e aí, assim, pelo fato de eu estar no meio maker, né, assim, estar aqui no ambiente do IF Maker, do Metabotics, eu incentivo sempre que vocês procurem brincadeiras open source. Então, criem aí o robozinho de vocês, utilizando materiais recicláveis, utilizando Arduino, e aí sejam donos da própria brincadeira. Não deixem a brincadeira, não deixem assim que uma empresa proprietária fiquem com as suas informações. Então, vamos dar valor aí na brincadeira open source. E aí, assim, esse site ele tem alguns guias, tem um guia também falando sobre alguns aplicativos que a gente pode utilizar para mensagens, para troca de informações, que também levam em consideração a parte da privacidade das nossas informações. Tá? E aí, mas assim, se você realmente quiser comprar um dispositivo, a Mozilla ele tem um projeto bem interessante, que é o projeto Privacidade Não Incluída. E aí lá você consegue verificar alguns equipamentos que já têm algumas vulnerabilidades, algumas falhas de segurança que foram reportadas. E aí eles fazem uma classificação dessas vulnerabilidades, e aí você vai analisar, será que realmente vale a pena eu comprar esse equipamento, eu comprar esse dispositivo, eu comprar esse brinquedo? Então, inclusive, tem uma aba para Toys e Games. Então, fica a dica aí para vocês que, quero realmente comprar, mas então façam pelo menos uma breve busca aí no site da Mozilla. Tá? E aí, meu tempo está praticamente encerrado, mas eu deixo aí os meus contatos, tá? Sigam aí as nossas redes sociais e, mais uma vez, muito obrigada, Campus Party, pelo convite, tá? E obrigada por todos que estão aqui, né, me ouvindo, tá? Abraço para vocês.